Olá, eu sou Silmara Borges, jornalista aqui do Canal Rural e faço parte da equipe de projetos do Soja Brasil. No segundo episódio de nosso podcast, vamos falar um tema incerto, mas que dita as regras no campo, o clima. E para explorar esse assunto de extrema importância ao produtor rural, que iniciou agora a nova safra de soja, a gente convidou o meteorologista Arthur Miller, ele que é aqui do Canal Rural, se formou pela Universidade Federal de Santa Catarina. Arthur, seja muito bem-vindo. Olá, Silmara. Olá para você que nos acompanha aqui no podcast do Soja Brasil. Muito feliz e agradecido aí pela oportunidade e espero aí iluminar aí o caminho aí dos produtores aí com esse tema aí que gera tantas incertezas, né, Silmara? Arthur, eu já quero começar perguntando para você como que surgiu o interesse em fazer uma graduação em meteorologia? Pois é, eu sempre gostei de ciência, né, desde da escola primária até o ginásio. E na verdade, né, o que pouca gente sabe é que, na verdade, eu ia ser oceanógrafo um dia antes de fazer a inscrição para o vestibular e que eu resolvi trocar os oceanos aí pela atmosfera, porque eu não gostava de estudar química. Eu preferi ficar só com física e matemática. E foi uma experiência incrível, né? Eu sempre gostei do fato de você estudar algo que sempre está mudando, né? A atmosfera ela é caótica em termos de tempo e clima. Ela acaba modelando muito mais, como, por exemplo, né? Ter as janelas de tempo firme, traz as chuvas aí para as regiões produtoras. Só que os oceanos também são muito importantes. Então, enquanto eu fiz a minha graduação, eu fiz diversas disciplinas optativas aí em relação aos oceanos. Então, consegui aí ao longo da trajetória ir estudando as duas coisas porque elas estão acopladas, não tem jeito. E temos aí um grande exemplo que vem acontecendo aí nos últimos tempos aí, que não só o El Niño, que são as águas aquecidas aí no Pacífico Equatorial, mudam, né, todo o panorama de como as chuvas se distribuem, principalmente aí no Brasil, como também a questão aí das anomalias climáticas, que os oceanos em todo o globo estavam aquecidos de forma anormal, até sendo aí responsáveis por toda essa anomalia climática que vem afetando aí os produtores no Brasil, principalmente agora aí, nesse ciclo inicial aí das lavouras de primeira safra da oleaginosa. Para o produtor poder entender, né, porque que, às vezes fala que chove, não chove, chove mais, chove menos, porque o que acontece? Você precisa, né, principalmente na agricultura, é um modelo muito refinado de meteorologia, na qual, por exemplo, não adianta o produtor assistir, por exemplo, aquele geralzão que se dá para o Brasil inteiro, porque aquilo ali é muito geral. A gente fala da coisa grande. Então, o que a gente espera aí no futuro é a implementação de mais modelos regionais, ou seja, são computadores, meteorologistas, principalmente agrometeorologistas de toda uma equipe, que, por exemplo, vai rodar um modelo e vai estar de olho só em um estado, né? Por exemplo, é o que acontece lá, por exemplo, em Santa Catarina, mas é voltado para desastres naturais, que é o CIGERD, que até eu passei 3 anos lá como bolsista, muito agradecido também. Mandar um abraço para todo mundo lá. Que é o seguinte, o monitoramento é só feito para Santa Catarina, então você consegue refinar informações de, por exemplo, hoje no meio oeste vai chover, mas no Planalto Norte não. Entende? Então você vai refinando cada vez mais. Só que para você poder fazer esse refinamento, precisa de investimento, precisa de ter, por exemplo, estações meteorológicas, porque também você não faz meteorologia se você não tem dado. Então vai todo um ciclo onde você precisa de mais dados, mais investimento, e aí você consegue oferecer aquele serviço que o produtor quer. O produtor que ele quer saber o seguinte: olha, esse mês vai chover. O ideal mesmo para a maioria das lavouras aí é se chover pelo menos uns 50 milímetros por semana, manter uma boa umidade do solo. E ele saber exatamente, segunda-feira até quarta-feira não vai chover, porque quinta vai começar a chover a partir das 9. É isso que ele quer saber. Arthur, e a gente sabe que a lavoura é um céu aberto, né?
e o país também é um país tropical. Então, uma das coisas que o produtor realmente não tem o controle é o clima, né? Então, eu queria entender um pouquinho, né? Como que a gente pode dizer que períodos de neutralidade climática podem trazer menos surpresas ao produtor rural? Dentro da atmosfera, a gente tem uma coisa que se chama até uma hierarquia, né? Porque dentre vários processos, né? O El Niño ele sempre teve mais destaque, porque quando ele está acontecendo, é como se ele abafasse os outros. Então, quando você fala numa neutralidade, significa que você desligou o botão do El Niño. Então, opa, não é El Niño, não é Laninha. Outras coisas começam a influenciar. Então, o produtor sim pode ser pego de surpresa, porque brevemente vou falar de algumas coisas que influenciam muito a questão climática no Brasil, né? Porque ele é um país continental, então o meteorologista ele fica louco, porque o que acontece? São praticamente, grosseiramente, a gente pode dividir o Brasil no meio, cortando centro-oeste e sudeste para baixo, né? E dali para cima. Então, pega ali de Goiás para cima é meteorologia tropical e dali para baixo é meteorologia subtropical. E aí são coisas totalmente diferentes. Entendeu? E isso é complicado, porque no modelo você precisa fazer que essas coisas se conversem. E aí o que acontece? Você tem, por exemplo, tem anomalias de temperatura no Oceano Pacífico, que são conhecidas como oscilação decadal do Pacífico. Você tem até a questão da oscilação antártica, que eu comentei agora há pouco. Você tem trem de ondas. Quando a gente fala de trem de ondas, é literalmente como se fosse onda do mar, mas é uma onda atmosférica que ela fica atravessando o globo aí, que se chama oscilação Madden-Julia, que ela leva 7 meses para dar a volta no globo, e por onde ela passa, ela acaba influenciando o tempo. São várias oscilações que estão acontecendo. E aí, qual que é o papel do meteorologista? Ele precisa saber o seguinte: é como se fossem várias ondas se cruzando, e quando elas chegam numa posição X, você sabe, ó, isso aqui é chuva. E é muita chuva. Então você fica monitorando esse tipo de situação. É como se fosse pecinhas se encaixando. Só que são várias pecinhas. E o pior, tem pecinhas que a gente nem conhece ainda que está acontecendo, e a gente está estudando para entender melhor isso. Porque a oscilação antártica é uma coisa recente. Então, quanto mais a gente vai aprendendo sobre tudo isso, mais fácil vai ficar modelar o clima. Só que, infelizmente, falta muito estudo ainda para o hemisfério sul. E aí a gente acaba, às vezes, pecando em relação até dar uma previsão de mais longo prazo, sabe? Por exemplo, como assertivamente a gente trouxe aqui essa questão desse caos que a gente está vivendo hoje, que eu até já comentei que, infelizmente, isso aí vai durar até o final do ano, porque o negócio foi tão grande que não interessa mais as outras coisas que estão modulando. Então, é uma situação preocupante que reforça a ideia de que a gente precisa investir em estudos, precisa de investir em gente qualificada, porque não adianta. Agro e meteorologia andam lado a lado. Novembro e dezembro costumam ser meses determinantes ao ciclo da soja, já que neste período a cultura está em fase de enchimento de grãos. Já é possível prever quais regiões do país serão beneficiadas com a chuva e quais sofrerão restrições hídricas? O que está sendo um indicativo aí para novembro e dezembro? Temperaturas acima da média em todo o Brasil, principalmente no centro-oeste e no Mato Piba. Ou seja, quando eu vejo essa informação, eu já sei que vai bater 40 graus ali. Vai continuar esse calorão. E é um agravante, porque deixa o solo muito quente, resseca ainda mais, precisando assim de mais períodos chuvosos para repor essa evapotranspiração, porque é um balanço hídrico. E os modelos vêm indicando que as chuvas vão ficar abaixo da média no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste e até em parte do Sudeste. Chuvas acima da média vão ficar somente na região Sul. Isso é um ponto. Aí a gente se pergunta, tá, mas essa chuva acima da média na região Sul vai vir como? Vai vir bem distribuída ou vai vir na forma que está vindo? Aí você começa a analisar
tudo que está acontecendo. O pico de intensidade do El Niño nesse final do ano. Então já é um alerta que essa chuva vai vir de forma volumosa. A atmosfera, ela ainda está respondendo a toda a anomalia de aquecimento dos oceanos. Tá? Eles já estão esfriando num ritmo lento, só que do mesmo tempo que a atmosfera demora para responder aos efeitos, ela também demora para responder. É mais ou menos o seguinte, é como se fosse você atirou uma flecha, só que ela demora 3 meses para chegar do outro lado. Ou seja, por mais que você parou de atirar a flecha, ainda vai ter muita flecha no ar e que vai bater lá. Arthur, a gente viu que esse tema do podcast, né, o clima, né, ele tem uma forte relação com a produção agrícola, né? Então, para quem está nos ouvindo, por exemplo, qual a dica e o que você pode falar para quem quer se tornar um meteorologista? Aí vai ter que gostar muito de matemática e física, porque tem gente que entra lá no curso achando que vai estudar nuvenzinha, tá muito enganado. A pessoa tem que gostar de exatas. Se você tiver aptidão para isso, ou procurar ir na universidade federal mais próxima, né? Prestar o vestibular. Geralmente é bacharelado, né? Não tem licenciatura. Mas é uma ciência incrível, né? Vai passar muito perrengue, eu falo isso porque às vezes o pessoal acha que é um mar de rosa, né? Vai passar. Tem que estudar muito, muito. E aí você vai entender quando erra, o porquê erra, porque não é fácil. Praticamente você tem que tentar dar uma palhinha do que se estuda. Basicamente você vai ter que estudar toda a física, praticamente quase toda a física que foi desenvolvida até hoje. Você estuda tudo que o Einstein ganhou como prêmio Nobel. Você estuda termodinâmica, eletromagnetismo, astronomia. Então, é outro lugar. Eu falei que a Antártica é onde o filho chora e a mãe não vê, mas a faculdade de meteorologia também é assim, tá? Foi muito bom esse bate-papo. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Volte sempre, tá? Seja muito bem-vindo ao podcast Soja Brasil. E assim termina mais um episódio do podcast Soja Brasil. No próximo falaremos de mercado. Até lá!